Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar em Lucas capítulo 5. E o legal aqui é ver como a arqueologia e a história, sabe, elas meio que dão vida ao texto. A gente vai conectar o que está escrito com descobertas reais, físicas, e entender de verdade o contexto daquela época. É fascinante. Então, para começar, fica aqui uma pergunta no ar. Lá em 1986, um evento climático bem específico no Mar da Galileia trouxe à luz uma das conexões mais concretas, mais tangíveis com a época de Jesus. O que será que foi encontrado, hein? E a resposta para essa pergunta é justamente o nosso primeiro grande ponto, a descoberta de um barco de pesca que nos leva direto, assim, numa viagem no tempo para o mundo dos apóstolos. O cenário é esse, o Mar da Galileia. Uma seca histórica fez com que as águas recuassem muito, mas muito mesmo, expondo partes do leito do lago que ninguém via há séculos. E foi bem ali que a história e a arqueologia se encontraram de um jeito espetacular. Imagina a cena. Dois irmãos, caminhando pela lama que tinha acabado de aparecer, se deparam com o contorno de uma embarcação antiga. Depois de uma escavação super cuidadosa, os arqueólogos revelaram um barco de pesca, olha só, perfeitamente preservado. Essa descoberta é incrível porque confirma as práticas de pesca que a gente lê nos evangelhos e nos dá uma imagem real do tipo de barco que o Simão Pedro teria usado. E aqui vem o detalhe mais importante. A datação por carbono 14 e os objetos encontrados dentro dele, tipo uma lamparina, uma panela, confirmaram o barco é do século I. É o tipo exato de barco que Jesus teria usado para ensinar as multidões e onde aquele milagre da pesca maravilhosa aconteceu. É a história ganhando vida bem na nossa frente. Agora, vamos sair um pouco do objeto físico e mergulhar na história humana. Vamos ver como Jesus entra nesse mundo dos pescadores e simplesmente transforma o local de trabalho deles num palco para algo muito, muito maior. Então, Simão, que mais tarde a gente vai conhecer como Pedro, era um cara prático, um empresário. Ele tinha sócios, Tiago e João, uma vida toda estabelecida em Cafarnaum. E as escavações arqueológicas por lá nos mostraram como era essa vila. Casas simples, construídas com a pedra de basalto preto, que é local. Era um mundo de trabalho duro, de rotina. E é no meio desse cenário do dia a dia que Jesus chega com um chamado radical. Ele não oferece um jeito novo de pescar peixe, mas uma vocação totalmente nova. Essa frase, pescar pessoas, redefine completamente o propósito de Simão. Transforma as habilidades dele, o negócio dele, numa missão nova, numa parceria com um propósito eterno. A partir daqui, a narrativa ganha outra intensidade. Jesus começa a demonstrar sua autoridade de um jeito que desafia diretamente as normas culturais e religiosas da época. Primeiro, com a doença. E depois, de forma ainda mais chocante, com o pecado. Esse contraste aqui é fundamental para entender tudo. De um lado a gente tem a lei mosaica. Ela exigia que um leproso ficasse longe, para evitar a contaminação ritual. Do outro lado vem Jesus, quebra essa barreira e toca nele. Depois, com o paralítico, ele vai ainda mais longe, assumindo um poder que os líderes religiosos consideravam ser exclusivo de Deus, o perdão dos pecados. Cada ação era um desafio direto à ordem estabelecida. E olha que legal, a arqueologia, de novo, ajuda a gente a entender a cena. A história dos amigos que descem o paralítico pelo telhado pode parecer meio estranha, mas as casas daquela região e daquela época tinham telhados planos, feitos de galhos, palha e uma camada de terra batida em cima de vigas de madeira. Era totalmente possível, embora bem dramático, cavar uma abertura para baixar alguém. Então, o ponto crucial é entender por que a declaração de Jesus foi tão explosiva. Para os mestres da lei, a afirmação "seus pecados estão perdoados" não era só ousada, era blasfêmia. Era uma reivindicação de autoridade divina, e foi isso que causou todo o confronto. Jesus não estava tratando só a paralisia do corpo, mas o que ele via como a paralisia da alma. O próximo ato de desafio de Jesus não é um milagre, mas uma refeição. Ao chamar Levi, um coletor de impostos, e sentar para comer com ele, Jesus quebra outra barreira social, uma das mais importantes da sua época. Para a gente ter uma noção do impacto disso, é preciso lembrar quem eram esses coletores de impostos. Eles trabalhavam para Roma, a potência que ocupava a região. O sistema permitia que eles cobrassem a mais e ficassem com a diferença, então eles eram conhecidos pela extorsão. Resumindo, eram vistos como traidores do próprio povo e ritualmente impuros. E a resposta de Levi é imediata.
Ele simplesmente abandona a sua banca de impostos, que era a sua fonte de riqueza, a sua identidade, para seguir Jesus. Esse ato simboliza um tema central do capítulo. A graça de Deus não se limita por fronteiras sociais, por reputação ou pelo passado de ninguém. E, finalmente, todos esses eventos, o chamado dos pescadores, as curas, a refeição com os excluídos, tudo isso culmina numa parábola. É a chave que Jesus oferece para que todos entendam o que ele está fazendo. A metáfora é muito poderosa. Os odres velhos, que eram feitos de pele de animal, com o tempo ficavam secos, quebradiços. Eles não aguentavam a pressão da fermentação do vinho novo, simplesmente arrebentavam. Jesus usa essa imagem para dizer que a nova aliança de graça que ele estava trazendo não cabia de jeito nenhum nas estruturas rígidas do formalismo religioso daquela época. Então, o que a gente tira disso tudo? A mensagem do capítulo 5 de Lucas não é sobre fazer pequenos ajustes ou colocar um remendo novo num sistema antigo. Não, é sobre uma transformação radical. O vinho novo exige odres novos, ou seja, exige corações e mentes completamente novos, dispostos a abandonar as velhas redes para seguir algo totalmente diferente. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o vinho novo representa uma verdadeira transformadora, a graça, quais poderiam ser os odres velhos hoje? As estruturas, as tradições, as mentalidades rígidas que têm dificuldade em conter essa novidade? É uma pergunta que continua ecoando através dos séculos, não é mesmo?